Ela achava que já tinha enfrentado o pior. Perder o grande amor de sua vida parecia insuperável. A dor do luto era tão profunda que qualquer tentativa de sorrir soava como uma traição à memória dele. Mas então veio alguém que conhecia esse amor. Alguém que também havia sentido sua ausência. Um velho amigo, um ombro familiar, um porto seguro. Ou assim ela pensava. Começar de novo nunca é simples, ainda mais quando o coração está cheio de cicatrizes. Por isso, estar com alguém que entendia seu passado parecia ser o caminho mais fácil para o recomeço. Mas com o tempo, o que parecia apoio virou cobrança. O cuidado deu lugar à vigilância, o carinho ao controle, e o luto que ela tentava curar foi usado contra ela. Essa não é apenas uma história de amor e perda. É uma história sobre como, mesmo no meio da dor, podemos nos perder ainda mais, e sobre como o verdadeiro recomeço só começa quando decidimos nos escolher. Porque, às vezes, o que parece um abraço pode ser só mais uma prisão disfarçada. A primeira vez que ele apareceu depois do velório, ela ainda estava em frangalhos. O olhar dele era gentil, quase cúmplice. Ele havia conhecido seu marido. Os três já tinham compartilhado conversas, cafés, algumas risadas. Por isso, quando ele começou a frequentar sua casa para ajudar com pequenas tarefas ou simplesmente ouvir, parecia natural. A presença dele acalmava a solidão. Não era um estranho. Era alguém que entendia a dimensão da ausência. Com o tempo, os encontros ficaram mais longos. Conversavam sobre o passado, mas também sobre o futuro. Ele elogiava a força dela, admirava como estava lidando com tudo. Havia ternura em suas palavras, e ela, tão vulnerável, começou a se sentir segura ao lado dele. Pela primeira vez em meses, sorriu com vontade. Ele parecia respeitar seus sentimentos, nunca apressava nada. Nunca a fazia sentir-se culpada por ainda chorar. Isso, aos olhos dela, era um sinal de que talvez fosse possível recomeçar. O primeiro beijo aconteceu em uma noite chuvosa, quando ela desabafava sobre a saudade que ainda sentia. Ele segurou sua mão e disse que ela não precisava apagar o passado para viver algo novo. Foi delicado, cheio de compreensão. Era como se ele estivesse dizendo: "Eu aceito você por inteiro." Logo, estavam juntos com mais frequência. Almoços aos domingos, filmes antigos revistos no sofá, até pequenas viagens. Ele se tornava parte da rotina, dos dias bons e ruins. Aos olhos dos outros, era uma história bonita. Uma viúva reencontrando o amor com alguém que compartilhava memórias, que não competia com elas. Mas havia algo sutil que ela ignorava. Um olhar prolongado, quando ela falava demais do falecido. Um silêncio estranho, quando ela usava a aliança em um cordão no pescoço. Ainda assim, ela se permitiu acreditar. A vida tinha lhe tirado tanto que esse novo amor parecia um presente inesperado. E no começo, foi. Havia um alívio em poder dividir a carga com alguém que já conhecia parte da história. Alguém que dizia: "Não precisa se explicar, eu entendo." Mas o que ela não via, ou não queria ver, era que esse entendimento viria com um preço. A cumplicidade logo viraria cobrança. As memórias que antes eram acolhidas começariam a ser disputadas. E o espaço que o antigo amor ocupava em seu coração se tornaria, aos poucos, uma ameaça silenciosa para aquele que dizia amá-la agora. Ela achava que estava reconstruindo sua vida com uma base sólida de afeto e compreensão, mas sem perceber, estava apenas erguendo um novo castelo, em cima de ruínas ainda instáveis. Com o passar dos meses, o que antes era leve e compreensivo começou a se tornar incômodo, não de forma abrupta, mas como uma sombra que vai crescendo devagar. O novo parceiro, antes tão gentil, passou a demonstrar uma sensibilidade excessiva em relação ao passado dela.
Pequenas falas sobre o marido falecido, que antes geravam apoio, começaram a gerar silêncios constrangedores ou respostas evasivas. Uma vez, durante um jantar, ela mencionou um prato que aprendeu com o ex. Ele apenas disse, seco, vocês faziam tudo juntos, né? Ela riu, tentando quebrar o clima, mas percebeu que aquilo não era só uma frase jogada. Era o início de algo. A cada nova lembrança que ela compartilhava, ele reagia com menos paciência. Um dia, ela deixou escapar que ainda tinha dificuldade para dormir na cama do casal. Ele respondeu com um tom amargo. Talvez seja porque você ainda mora com ele na cabeça. Aquilo doeu mais do que ela gostaria de admitir, mas preferiu ignorar. Justificou como ciúme bobo, um reflexo da insegurança dele, que ela acreditava poder ajudar a curar. Mas os sinais ficaram mais evidentes. Ele começou a se mostrar desconfortável com objetos da casa. Uma foto na estante, um livro com dedicatória, até a aliança no cordão. Sugeriu com sutileza que ela guardasse essas coisas para poder olhar para frente. Você merece viver, não só lembrar, disse ele, num tom que misturava ternura e imposição. Aos poucos, ela foi cedendo. Guardou algumas fotos, tirou a aliança do pescoço por uns dias. Tudo para manter a paz, mas cada concessão parecia abrir espaço para mais exigências. Certa noite, ele perguntou quantas vezes por semana ela ainda pensava no falecido. Ela não soube o que responder. Sentiu como se estivesse sendo avaliada por amar alguém que já não podia mais voltar. O pior era que ele usava a dor dela como moeda emocional. Dizia que se sentia segundo lugar, como se estivesse competindo com um fantasma, e que ela precisava decidir de verdade se queria viver algo novo. Era tudo dito com ares de preocupação, mas vinha carregado de manipulação. Ela começou a duvidar de si mesma. Se pegava perguntando se realmente estava presa ao passado, se não era injusta com aquele homem que estava tentando. Mas uma parte dela ainda sussurrava que havia algo errado. O amor, ela pensava, não devia ser condicionado à exclusão do que se viveu, e muito menos à negação da dor. A tensão aumentava silenciosamente, e a sombra que antes era só incômodo, agora já tomava conta de vários cantos da relação. Algo estava para romper. Ela só não sabia quando nem como. Foi em uma manhã qualquer, enquanto se arrumava para sair, que ela percebeu. O cordão que sempre usava estava no lugar, mas a aliança não. Sentiu um arrepio na espinha. Vasculhou a casa inteira, todos os cômodos, até o carro. Nada. A aliança do casamento, que ela usava no pescoço como amuleto, havia desaparecido. No início, pensou que fosse descuido. Talvez o fecho tenha se soltado e ela nem percebeu. Mas o cordão estava intacto. Foi aí que a ideia mais incômoda surgiu. E se alguém tivesse tirado? O único que havia dormido ali nos últimos dias era ele. Ela sentiu o estômago revirar, mas tentou afastar a suspeita. Imaginou que, se fosse verdade, não suportaria a decepção. Mesmo assim, comentou com ele, na esperança de um apoio. Mas a reação foi fria. Ele disse que talvez fosse um sinal que era hora de seguir em frente e que se sentia desconfortável com a obsessão dela pelo símbolo de um relacionamento passado. Aquilo a atingiu como um soco, não apenas pela falta de empatia, mas pelo tom, como se a dor dela fosse um capricho infantil. A cada dia que passava sem encontrar a aliança, mais crescia a certeza de que ele tinha algo a ver com isso. Mas ela não tinha provas, e quando insinuou a possibilidade, ele se ofendeu profundamente. Disse que ela estava paranoica, que precisava de ajuda, que isso era mais uma prova de que ela ainda vivia no passado. A conversa terminou com ele saindo da casa, batendo a porta. Ela chorou, não apenas pela perda do objeto, mas por perceber que talvez o que ela estava vivendo já não era um relacionamento. Era uma disputa silenciosa.
onde seu passado era constantemente invalidado. A aliança era muito mais do que ouro. Era memória, era amor, era resistência emocional. E agora, o vazio que ela deixava no peito parecia anunciar algo maior prestes a ruir. Dias após o desaparecimento da aliança, ele voltou, diferente, mais calmo, porém com o olhar distante. Sentou no sofá como quem ensaia um discurso e foi direto ao ponto. Disse que amava ela, mas que não suportava mais ser sombra de um homem, morto, que se sentia invisível, insuficiente, que por mais que tentasse, ela sempre voltava para o fantasma do marido falecido. Ela tentou explicar que luto não tem prazo, que não era uma competição, que amar alguém novo não significava apagar o amor antigo, mas ele não ouvia. Interrompia, se irritava, distorcia palavras, dizia que ela precisava se libertar e que ele estava tentando ajudá-la, mesmo que ela não enxergasse. Foi nesse momento que ele deixou escapar algo estranho. Disse que tirou da frente o que atrapalhava. Ela congelou. Perguntou: "Você está falando da aliança?" Ele desviou o olhar. Ficou em silêncio por segundos, que pareceram horas. Então respondeu: "Você precisava deixar isso ir. Eu só acelerei o processo." Ela ficou sem palavras. Era a confirmação que temia. Sentiu-se violada, não apenas pela perda do objeto, mas por ter sua dor manipulada. Ele tentou justificar. Disse que fez por amor, que só queria vê-la livre. Mas o que ela via agora era o controle por trás do cuidado, a manipulação disfarçada de proteção. Quando ela ameaçou terminar tudo, ele reagiu com desespero. Disse que poderia mudar, que faria terapia, que só agiu por medo de perdê-la. Chorou, se ajoelhou, pediu perdão. Ela, confusa, ficou dividida entre a raiva e o afeto. Pensou em todas as vezes em que ele foi doce, paciente, presente. Seria possível salvar aquilo? Ela cedeu. Estabeleceu limites, propôs uma pausa, pediu espaço, mas algo dentro dela já havia quebrado. E mesmo sem aliança, ela sabia. Aquele elo entre eles já não tinha mais a mesma força. O distanciamento que ela propôs parecia funcionar por alguns dias. Ele aceitou, mandava mensagens pontuais, evitava cobranças, até que uma noite apareceu de surpresa, com flores, livros de autoconhecimento e um panfleto de uma terapeuta de casais. Disse que já havia marcado a primeira sessão, que queria mudar, que não suportava perder ela. Ela ficou balançada. Por um momento quis acreditar, mas no fundo sabia que o problema não era a falta de amor, era excesso de controle. Mesmo assim, foi a sessão. Na sala da terapeuta, ele chorou, contou sua versão da história, falou do medo constante de ser trocado por um ideal inatingível. Dizia que só queria ser visto, e ela, mais uma vez, teve empatia. Nos dias seguintes, parecia haver uma trégua. Ele estava mais calmo, atencioso, até que, em uma noite silenciosa, ele confessou que havia jogado a aliança fora. Disse que não suportava ver ela com aquilo no pescoço, que se sentia derrotado. Aquilo era como um altar que você carregava. Ele disse. Ela sentiu a dor de novo, crua, como se fosse o primeiro dia sem o marido. Mas agora, misturada com indignação, perguntou por que ele não disse isso antes. Ele respondeu: "Porque eu sabia que você não ia me perdoar, e eu precisava te manter comigo." Essa frase foi o estopim. Ela entendeu que tudo o que viveu nos últimos meses, o amor, o carinho, os pedidos de desculpa, vinham sempre com uma condição: apagar o passado. E ela não estava mais disposta a pagar esse preço. A última discussão não começou diferente das outras. Era uma tarde nublada, e ele apareceu na casa dela sem avisar. Disse que precisava conversar, que não conseguia aceitar o afastamento, que se sentia abandonado. Ela, já emocionalmente exausta, tentou manter a calma. Disse que precisava de tempo, que as coisas haviam ido longe demais e que ela precisava reencontrar a si mesma. Ele mudou o tom imediatamente.
A voz ficou mais alta, os olhos mais duros. Começou a dizer que ela nunca o amou de verdade, que estava apenas usando ele para preencher o vazio. Acusou-a de manter a casa como um santuário do falecido. Disse que ela era cruel, ingrata, fria. Ela tentou sair do ambiente, mas ele a seguiu pela casa, lançando palavras como lâminas. Você nunca me escolheu. Nunca. Nem por um segundo, gritou. Pegou a aliança que ela havia encontrado jogada no quintal dias antes e lançou com força sobre a mesa. Aqui está seu altar. Volta para o seu morto, então. Aquelas palavras ecoaram como um trovão. Ela congelou. O silêncio que se seguiu foi mais violento do que os gritos. Ela não chorou. Não gritou de volta. Apenas olhou para ele como quem finalmente vê o outro com clareza. Ele, percebendo que havia ultrapassado um limite, tentou se retratar. Chorou, implorou, disse que havia perdido o controle, mas ela já não ouvia. Estava em um estado de ruptura. Aquilo não era mais amor, se é que um dia foi. Era posse, era medo disfarçado de afeto, era controle usando o luto como arma. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou no chão da sala, cercada pelas lembranças que restavam e pelas feridas abertas do presente. Mas havia uma decisão se formando, silenciosa e firme. Ela não seria mais refém do próprio passado, e muito menos das inseguranças alheias. O que ele fez com a aliança foi simbólico. Tentou destruir o elo com o passado, para se tornar o único futuro possível. Mas o amor verdadeiro não nasce da anulação. E agora ela sabia disso. O fim não seria dramático, não teria mais gritos. Teria ação, decisão, um basta sem retorno. No dia seguinte, ela ligou para a irmã. Não deu detalhes, só disse, preciso de ajuda. Em menos de uma hora, a irmã chegou com o cunhado. O olhar dela dizia tudo. Entendeu sem que fosse preciso explicar. Naquele abraço apertado, ela finalmente desmoronou. Chorou tudo o que segurou por meses. Contou os episódios, a manipulação, as pressões, o desaparecimento da aliança, as sessões de terapia e o último ataque verbal. O cunhado, em silêncio, ouvia e anotava. Disse que conhecia um advogado e que aquilo não era apenas um término difícil, era abuso emocional, era instabilidade, era perigoso. Nos dias seguintes, ela recebeu suporte integral, mudou as senhas de redes sociais, bloqueou números e, com orientação jurídica, buscou uma medida protetiva. Ele ainda tentou contato, mandou flores, mensagens, áudios longos pedindo perdão, mas ela não respondeu. A irmã cuidou de detalhes, práticos, alimentos, finanças, apoio psicológico. O cunhado cuidou da parte legal. E ela, pela primeira vez em muito tempo, começou a cuidar de si mesma. Sentiu medo, sim, mas sentiu também alívio, porque agora estava cercada de amor verdadeiro, aquele que acolhe, que protege, que não exige em troca a destruição da própria história. A primeira sessão de terapia individual foi marcada com resistência. Ela temia reviver tudo, mas a terapeuta, com escuta atenta, abriu um espaço seguro, e ali ela começou a resgatar algo que havia sido silenciado, sua voz. Falou do marido, falecido com carinho, sem culpa. Falou do novo relacionamento com dor, mas também com clareza. Entendeu que não era fraca por ter acreditado, nem errada por ter tentado. Era humana, e agora era também livre. Cuidou do corpo, voltou a fazer caminhadas, refez a rotina, redecorou a casa, mas sem apagar memórias. Elas ganharam um espaço, equilibrado, respeitoso. Doou objetos que já não faziam sentido, guardou os que realmente representavam afeto. Começou a escrever como forma de entender o que viveu. E, aos poucos, a dor deu lugar a algo novo. Consciência, ela entendeu que o amor saudável não cobra silêncio. Que quem entra na vida de alguém em luto deve trazer respeito e não disputa. E que o luto não precisa ser superado para que algo novo floresça.
Ele precisa ser acolhido. Seu renascimento foi silencioso, sem fogos, sem novos romances, mas cheio de pequenas vitórias. Dormir bem, sorrir sem culpa, confiar em si e, acima de tudo, viver de novo, mas agora com liberdade. Nem toda prisão tem grades. Às vezes é um abraço que aperta demais, um cuidado que sufoca, uma presença que silencia. Essa história é sobre uma mulher que perdeu o amor da sua vida e quase perdeu a si mesma tentando recomeçar. Mas, no fundo, é sobre algo ainda maior. A coragem de se escutar mesmo quando o mundo diz o contrário. Vivemos em uma sociedade que romantiza o recomeço, mas pouco fala sobre os perigos de reconstruir sem ter curado. E pior, pouco reconhece que até relações que parecem acolhedoras podem esconder abuso emocional sutil, difícil de nomear, mas devastador de sentir. Ela venceu, não porque encontrou outro amor, mas porque se escolheu, porque entendeu que o amor verdadeiro nunca exigiria que ela apagasse sua história, suas memórias ou sua dor. E é essa escolha, a de se amar, que salva. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários. Você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar as próximas histórias. A cada vídeo, uma nova jornada, um novo despertar. Te vejo em breve.